Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as palavras de Jesus encontradas no Evangelho em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4, Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, com o título A Oferta da Viúva. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 5 e 6, com o título O Óbolo da Viúva. E elas dizem o seguinte: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois eles deram uma parte daquilo que lhe sobrava, enquanto que ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha. Se formos analisar essas palavras de Jesus para além do que ele expressa sobre a questão material, nós podemos levantar alguns questionamentos para reflexão, para contemporizar essas palavras de Jesus e compreender o que de fato ele quis nos ensinar. Então, quem seriam as viúvas deste século? Qual poderia ser o óbolo da atualidade? Quem seriam os necessitados de hoje? E que tipo de necessidades seriam essas? Uma das coisas mais encantadoras e curiosas sobre as palavras de Jesus é que, apesar de terem sido ditas há mais de 2000 anos atrás, elas são atemporais, ou seja, elas estão sempre dentro do contexto que a humanidade vive em cada época, porque ele sabia que as suas palavras seriam para a eternidade e que naquele momento histórico em que ele viveu, devido ao estágio evolutivo daqueles que lhe ouviam, ele precisava se fazer entender usando parábolas. E essas parábolas tinham conteúdos morais edificantes, que são a base sólida para a nossa evolução em qualquer tempo. E daí, muitos psicólogos de hoje, da atualidade, dizerem em suas obras que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, porque ele conhecia a verdadeira essência humana. Ele sabia que as chagas morais da humanidade iriam permanecer conosco ainda por muito tempo e que ele precisava deixar a sua mensagem de amor, de transformação moral, muito bem registrada em todos os tempos. Então, quando nós ouvimos a passagem do óbolo da viúva, ficam muito claras todas as respostas para as questões que nós levantamos anteriormente. As viúvas do século XXI somos todos nós. Somos todos nós que doamos, não aquilo que nos sobra, que não vai nos fazer falta, mas que damos aos outros aquilo que nós temos de melhor em nós. Porque a verdadeira caridade é aquela que vem do coração. A caridade material, ela é muito necessária, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, em que existe uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, que perderam o seu meio de subsistência. Então, ela se torna
uma obrigação, um dever moral para aqueles que podem fazer. Mas a grande diferença da caridade moral, da caridade material, é que a caridade material qualquer um pode fazer. Seja ele bom ou mau. O bom, ele vai fazer a caridade por altruísmo, por amor, por empatia. E o mal, ele pode fazer a caridade por convenção, por vaidade, para postar nas suas redes sociais. Mas a caridade do coração, ela só pode ser feita por aqueles que sentem verdadeira empatia, que fazem ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a ele caso necessitasse. E esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor do qual o Cristo veio nos falar e ser o modelo. Então, o óbolo da atualidade é aquilo que nós temos de melhor no nosso coração para doarmos àqueles que estão ao nosso redor e que necessitam. Ao mesmo tempo em que somos nós os necessitados. Pois se estamos reencarnados nesta existência, nesta roupagem, é justamente porque precisamos evoluir. E ninguém evolui sozinho, sem a ajuda do outro, sem o auxílio. Se estamos aqui, é porque precisamos aprender. E se precisamos aprender, nós precisamos que alguém nos ensine, que nos ouça, que nos conforte, que reze por nós. E é por isso que a verdadeira caridade é aquela que sai do coração. Porque dar uma cesta básica, um agasalho, dar remédio a um necessitado desconhecido é fácil. Mas e perdoar um parente difícil? Perdoar uma ingratidão? Esquecer uma calúnia recebida é fácil? Ouvir um desabafo de alguém que está em sofrimento? Abrir mão do nosso descanso para visitar um parente doente? Ou então para fazer companhia a alguém que está se sentindo sozinho? Então, é nessas ocasiões que nós temos a oportunidade de doar aquilo que nós temos de melhor no nosso coração. Daí a percepção das palavras de Jesus e da ciência que ele tinha do efeito delas em todas as épocas futuras. E daí também a percepção do entendimento de Kardec, quando ele vem nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Então, ajudar o outro nas suas necessidades materiais nesse momento, para aqueles que podem, é um dever, uma obrigação cidadã. Mas o auxílio espiritual, o conforto nessas horas críticas de provação, de doença, de dor moral, de perda, a prece em favor do outro só é possível àqueles que têm boa e verdadeira vontade. Todos nós somos, de alguma forma, em algum momento, necessitados. Como, por exemplo, quando ficamos doentes e precisamos de cuidados, ou quando estamos tristes e necessitamos de conforto, quando estamos carentes de atenção e gostaríamos que alguém nos ouvisse um pouquinho. E, ao mesmo tempo, em que podemos ser aqueles que socorrem com estas mesmas atitudes. Por isso eu repito, a verdadeira caridade é aquela que vem do coração. E
tem também aquela frase que diz que ninguém é tão rico que não precise de algo, que ninguém é tão pobre que não tenha algo para doar. Seja oferecendo um abraço, quando pudermos voltar a abraçar, uma palavra de conforto, uma prece, um pouco de atenção. E essa caridade, apesar de poder ser feita por qualquer um de nós, ela é a mais difícil de se fazer e é a que mais necessitados tem. E para encerrar, eu quero aproveitar a oportunidade para deixar uma reflexão. Qual tem sido o seu óbolo neste momento? Muito obrigada a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe.